Bom dia, preciosos! Hoje um vídeo um pouco diferente, a gente vai contar para vocês como foi um pouco da nossa história de comprar o nosso Defender, o Zazu, quanto a gente pagou por ele, tanto quanto a gente pagou pelo carro, né? E quanto a gente pagou pela montagem dele também dentro para ele virar um mini motorhome 4x4. Vocês vivem aí perguntando pra gente, quanto custa? Esse carro é muito caro. Nossa, eu queria viver a vida que vocês têm, mas eu não tenho dinheiro. E a gente já fez um vídeo aqui nesse canal contando quanto a gente gasta por mês. Então, se você não viu esse vídeo, volta aí alguns vídeos atrás e procura lá quanto a gente gasta, porque isso também já vai poder te ajudar a ter uma base de o que tu precisa para viver na estrada. Mas é claro que a viagem de cada um é diferente, né? Cada um tem os seus gastos, as suas prioridades, e a gente contou um pouquinho como é a nossa. E hoje a gente vai contar para vocês também como é que surgiu essa ideia do Preciosa Terra, né? Vocês nos perguntam muito também. Então, para quem ainda não nos segue, eu sou a Sabrina. Eu sou o Marco. E a gente mora no Zazu, que é a nossa Defender 110. Então, bora conhecer um pouquinho da nossa história agora. Bom, e como a gente disse antes, essa história, a nossa ideia de ser o Preciosa Terra não surgiu do nada, né? Lá em 2019, quando eu ainda trabalhava de CLT como bióloga e o Marco como publicitário, mas já tendo a nossa agência remota, a gente fez uma viagem de férias para África do Sul, Tanzânia e Quênia. E lá a gente foi picado pelo bichinho viajante, que a gente se virou muito lá sozinhos, alugamos um carro, rodamos por tudo lá. E aí, quando a gente voltou, a gente percebeu que a gente foi muito feliz na estrada, se virando, né? Tendo uma vida totalmente livre, por mais que tenham sido só 30 dias, e né? Diferente do que a gente estava acostumado, né? E lá, ao mesmo tempo, o Marco continuou atendendo os nossos clientes, né? Por mais que a gente tinha tirado férias, né? Quem tem trabalho remoto raramente tira férias, né? Mas eu tava de férias e ele mais ou menos. Então deu pra ver que a gente conseguia atender os nossos clientes à distância. E aí isso despertou na gente a vontade de talvez viver assim. Né? A gente estava com um grupo de brasileiros, na África do Sul a gente rodou sozinhos, né? Alugou um carro, mas na Tanzânia a gente estava com um grupo de brasileiros e a gente foi fazer uns passeios no safari com uma Toyota Bandeirante. E daí eu disse pra ela, agora eu tô entendendo a tua paixão também por Jeep, o carro era muito legal, eu achei aquele carro fantástico, assim, pensei, seria interessante a gente ter um carro assim para viajar o mundo, né? E aí o 4x4, a gente sempre gostou muito de acampar, de fazer coisas assim que o 4x4 facilita, né? Então a gente voltou pro Brasil, eu voltei a trabalhar e tal, e aí veio a pandemia. Veio a pandemia. Essa viagem ela foi um divisor de águas, assim, tipo, a gente teve a certeza que a gente queria uma vida diferente, sabe? E só que o problema era que ela ainda trabalhava na CLT e gostava muito do trabalho dela, né? Amava muito, né? Amava muito o que eu fazia na época. Hoje em dia já tenho outras paixões. Mas aí veio a ideia, então, como é que a gente vai fazer, no caso, para eu também conseguir me sustentar na estrada? E aí, vocês já devem ter ouvido falar de uns amigos nossos que também tem canal aqui no YouTube, também tem perfil no Instagram, que é o Casei Sem Casa. E eles viajam numa Defender 90, né, a Scarlett. A Defender 90 ela é um pouco mais curtinha que os Azus. A Azul é uma 110, que é um pouco mais comprida, que também tem a 130, e tem a 90, que é uma mais curtinha. E na época eles estavam muito em alta, assim, né, viajando, e a gente acompanhava muito a fio, muito mais eu, viciada neles, digamos assim. A Sabrina era viciada, né? Assim como todo mundo tem o seu viajante preferido, eles eram os meus na época. Na época ela era viciada no Casei Sem Casa e eu era viciada no Sermundi. E ambos de Defender, né? E aí a gente começou, poxa, esse carro é possível de se viajar com ele e tal. Então a Sabrina sempre gostava na época do Casei Sem Casa e eu acompanhava mais o Sermundi. E eu mandei uma mensagem pro Gabriel do Casei Sem Casa e perguntei se ele conversaria com a gente para dar algumas dicas, talvez para ela se sentir mais confiante de largar a segurança do atual emprego dela
E ele falou que conversaria com nós de boa, ele e a Júlia, né? Só que eu falei para ela que era o Sermundi que ia conversar com nós, né? Na época, acho que eles estavam no México. E aí, quando eu cheguei em casa, ele disse, nós vamos fazer uma videochamada. Então, senta aí que é daqui a pouco. Aí, eu sentei e quando abriu a tela, assim, era a Júlia e o Gabriel. Eu disse, ai, meu Deus do céu e tal. E aí, no fim, foi uma noite super legal. A gente conversou um monte sobre financeiro, sobre troca de ideia. E eles também digamos assim, a mesma coisa que nós, só que ao contrário. A Júlia já tinha uma agência de marketing, trabalhava remota, e o Gabriel, engenheiro, trabalhava CLT que nem eu. Então, ele falou muito sobre como foi para ele largar o emprego e ir trabalhar com a Júlia, né? E aí super empolgou a gente de fazer a mesma coisa. Aí, resumindo tudo isso, no fim, a gente já estava, né, em épocas de pandemia, eu pedi demissão. E aí a gente ficou de maio, mais ou menos, de 2020 ali até o final, até setembro, mais ou menos, vendo como financeiramente a gente ia bancar um carro, né? E aí que entra a questão dos custos, né? Quanto é que a gente pagou na Defender, né? Na época a gente começou a pesquisar, então realmente os dois queriam uma Defender, né? Tinha a queda pela Toyota Bandeirante, que também é um baita carro e tal, mas o lance era a Defender muito por causa de quem a gente seguia, de quem a gente se inspirava. Depois vieram tantos outros, como os amigos do Adiantes também, por exemplo, que depois nós viemos a conhecer e tal, e ficar junto. E aí um dia eu chamei a Sabrina, tava pescando na beira da praia, lá em Xangri-Lá, litoral gaúcho. E aí chamei a Sabrina e disse, ó, o negócio é o seguinte, tem 12 mil aqui que eu consegui juntar no Nubank aqui, guardado e tal, que é para comprar a Defender. Então pega um pouco do teu dinheiro, da rescisão aí, vê o que dá para juntar e vamos juntando, que daqui a um tempo a gente vai comprar. E na época nós tínhamos um Peugeot, né? Nós tínhamos um Peugeot 308. O Kotlin. Todos os nossos carros têm nome, tá, gente? Ele era o Kotler. E aí, no fim, vai pesquisa daqui, olha site dali, anúncio de lá, né? A gente tava sempre olhando, principalmente no Web Motors. No Web Motors. E falando com várias pessoas querendo vender Defender e tal. E aí a gente surgiu a oportunidade de conhecer os Azul. Né? Que na verdade, assim, uma coisa que a gente até não recomenda. A gente olhava o Web Motors, se interessou por uma Defender branca que era da família Kuhn, que era bem legal também, que era em Santa Catarina, mais perto. E aí aparece os Azul lá em Minas Gerais, mas não pelo Web Motors, pela OLX, que é uma coisa que a gente não recomenda. Mas a coisa só aconteceu por ali porque a gente conheceu o dono no WhatsApp e conversou durante muito tempo assim com ele. Enfim, o Azul apareceu na OLX por R$96 mil, né? E a gente, obviamente, não tinha esse dinheiro, né? Não tinha. E aí eu falei pra Sabrina, ela dizia, não, mas esse aí tá fora do nosso orçamento, porque depois de muita luta a gente juntou 50 mil. E aí eu falei pra ela, não, a gente já tem, né? Vamos conversar aí com esse mineiro aí. Gente boa. E vamos ver o que acontece. E aí na época a gente ficou trocando um monte de ideia com o antigo dono dos Azul. E no fim a gente combinou de ir até Minas Gerais e ele olhar o nosso carro, ele aceitar o nosso carro e mais os 50 mil que nós tínhamos de dinheiro. Só tem um detalhe, assim, eu conversei muito tempo com ele no WhatsApp, eu dizia, me mostra se tem alguma coisa ruim no carro, porque eu vou chegar aí, eu vou querer olhar, o nosso tá super inteiro, é um Peugeot 2014 e os Azul era uma Defender ano 2000, uma Defender ano 2000. E no fim, depois de muita conversa, sentiu confiança de ambas as partes, ele queria o negócio, aceitar os nossos 50 mil em dinheiro, mais o nosso Peugeot, que era avaliado em torno de 35 mil, né? Então, vamos dizer, se hoje fosse dizer que ele recebeu os 96 mil, o nosso carro entrou por 46, então, na época, né? Isso em 2020. E fechou também na época esse acordo, que para nós com certeza foi muito bom. Os Azul tá aí para ir todas as viagens, mas porque também o antigo dono estava precisando de dinheiro em espécie, né? Então o carro ele ficava por causa da pandemia. E o dinheiro ele poderia usar porque ele estava com um projeto de pousada e tudo mais. Então
partimos para Minas Gerais conhecer os Azul. Na verdade, assim, a gente saiu daqui com o negócio fechado do Rio Grande do Sul para chegar em Minas com o Peugeot, deixar o Peugeot lá e voltar com a Defender. Então, o papo era o seguinte, não pode aumentar R$1, tem que ser tudo certinho, porque se chegar lá e aumentar R$1, a gente não tem dinheiro pro diesel para voltar com esse carro. E era bem verdade. E foi verdade mesmo. Rapamos o cofrinho e chegamos lá, na verdade a gente se apaixonou pelos Azul, né? Até deu um frio na barriga na hora lá de fazer toda a transferência do carro, porque o banco não estava liberando o dinheiro que estava lá, lembra? Daí eu pensei, meu Deus, nós viemos até aqui, não vou conseguir. O antigo dono já estava nervoso. Eu acho que por causa da questão de pandemia e dinheiro alto para fazer transferência, não sei. Eu sei que. Mas no fim deu tudo certo. Travou a conta lá, mas no fim deu certo. A gente saiu aqui de Xangri-Lá, no litoral gaúcho, foi até São Roque de Minas, que é próximo à Serra da Canastra, lá o Parque Nacional, e para pegar esse carro. E foi assim que aconteceu, né? E fiquem até o final do vídeo ainda, que a gente vai mostrar para vocês depois de comprados Azul, que a gente fez toda a transformação lá na CVE, em Chapecó, Santa Catarina, quanto a gente pagou na época também, tá? A gente só vai contando como aconteceu e depois até chegar na montagem, né? Isso aí. E aí a gente voltou pro Rio Grande do Sul com o carro, né? Foi muito engraçado que no dia seguinte da gente com o carro na garagem, tava lá o meu pai passando paninho, porque meu pai também é viciado em 4x4. E aí tava ele esfregando paninho, tirando o pó dos Azul, assim. E os Azul tinham uma folga um pouco grande na direção, né? Umas férias, gente, não era folga, era férias. Foi uma coisa que ele comentou por nós lá, ó, tem umas coisinhas, assim, ele é um carro super bom, realmente e é um carro super bom, tava super original, mas tinha alguns detalhes, assim, né? Um deles era essa folga, então eu vim dirigindo com essa folga. Nunca tinha dirigido um carro grande, que nem os Azul, tá? No máximo uma caminhoneta, uma Ranger às vezes, uma voltinha e outra, mas eu vim dirigindo com ele lá de Minas Gerais até o Rio Grande do Sul, mas primeiro a gente foi dar uma volta, né? Foi dar uma volta na Serra da Canastra com ele, curtimos muito, assim, dormindo de barraca ainda, não tinha nada dentro dele. E no primeiro dia com ele, como eu não sabia dirigir um Defender, ferveu a água do radiador, né? É verdade. Chegamos lá no alto da Serra Branca, lá na Serra da Canastra, e desligamos o carro, tava aquele dentro do motor. E aí quando a gente saiu pra rua e viu o que tava acontecendo, tava saindo água pra tudo quanto é lado. Eu liguei pro antigo dono, desesperado. Entre a gente já conversou, fez um péssimo negócio e tal. Por quê? Porque não sabia da manha de como se sobe lomba com um Defender, né? Queria forçar o motor. Não sabia ainda que era motorista de caminhão, né? Então tentava andar que nem eu andava com o Peugeot, por mais que o antigo dono tenha dado umas voltas comigo e me mostrado como se dirigia. Mas enfim, depois de dar essa volta e chegar aqui no Rio Grande do Sul com ele, a gente ficou super feliz, né? Tinha um outro na época, igual os azul e branco e tal, à venda em Brasília por 150 mil, né? É verdade. Então na época que ele era 150 mil, mesmo ano, tudo igual. E os Azul 96, que no fim saiu, vamos dizer, por uns 86, algo em torno desse valor, né? A gente sabe que a Defender, ela sempre vale mais que a Fipe, né? Por já estar se tornando um carro de relíquia, essas Defenders mais antigas, né? Então, na época, a gente considera que fez um bom negócio, até porque a gente já deu a volta inteira no Brasil e não tivemos também nenhum problema grave com ele, né? Agora na Bahia que o susto foi maior. Mas foi uma coisa também de muito uso, né? Que a gente já sabia que ia ter que fazer essas manutenções quando chegasse no Rio Grande do Sul. A gente já estava juntando dinheiro para fazer aqui no Rio Grande do Sul uma manutenção maior nele e acabou que forçou de fazer já na Bahia. Exato. Mas vamos lá, depois que a gente comprou então e ficou, a gente precisava montar o motorhome dentro para sair nessa viagem pelo Brasil, então começamos a pesquisa, né? Isso, e daí a gente começou a pedir orçamento de várias montadoras. Na época muitas estavam assim com a fila de espera gigantesca, porque todo mundo resolveu morar na estrada na época da pandemia, digamos assim, que foi uma forma
que muitas pessoas acharam para continuar tendo uma certa liberdade e ao mesmo tempo ter o isolamento social que precisava ter, né? E quem já tava com o pé, que é um leque para ir para a estrada, a pandemia forçou aí, né? Adiantou, né? As pessoas mudaram seus negócios, né? A gente sabe o que foi, né? E aí no fim, depois de muita pesquisa, muito orçamento, a gente achou a CVE lá em Chapecó e marcamos de começar a nossa montagem em janeiro de 2021. Então a gente foi para Chapecó, nos mudamos para lá durante 4 meses. Isso. E fomos acompanhando a montagem do Zazu. A gente quis ficar em Santa Catarina, próximo de onde ele estava sendo montado, para poder acompanhar minimamente, né? Às vezes a cada 15 dias ir olhar como é que estava o projeto e tal. E assim aí foi. A CVE ela nos foi referência de outros viajantes. O Adiantes montou lá, o de 360 montou lá, mais alguns outros, o Terra Dentro montou lá nesse mesmo lugar. Então a gente tinha uma boa base de referência e aí achou que lá também poderia ser a montagem da nossa casa, né? Então vamos lá, me ajuda. Na época o orçamento foi de... O inicial foi de 35 mil. 35 mil. Isso inclui muita coisa, inclusive placas solares, toda a casa por dentro e tal, só não inclui, se eu não me engano, geladeira. A geladeira, não inclui o climatizador, não inclui a TV... que mais? Essas coisas deveriam ser pagas à parte, né? Por exemplo, uma geladeira da Resfriar é R$2.000, né? Climatizador eu não lembro quanto. Na época era 2, 3 mil, né? Hoje já deve estar bem mais caro. E aí no fim o projeto inicial de 35, nós fechamos em... foi 42. Chegou a 42, daí com tudo já, né? Com tudo, daí com geladeira, com climatizador, com televisão, com todas as outras coisas que a gente... a gente mandou estofar todos os bancos, né? Os bancos da frente a gente mandou estofar de novo. Algumas coisas que a gente foi colocando assim de detalhes, né? E acrescentando. A gente trocou a forração do teto. Esse valor inclui tudo, 2 baterias estacionárias de 150, o resfriar, TV, geladeira, toda a cozinha, caixas da água de potável e não potável, né? A potável de aço inox e tal, e as placas solares, né? Eu falei. Enfim, quem conhece o nosso projeto, eu vou passando algumas imagens para vocês, né? Ficou bonito, ficou lindo. Mas lembrando que esses valores são de 2020, né? Porque a gente fechou o contrato em 2020. Então, gente, com certeza, hoje já não é esse valor, já deve ser outro. E era um pouco caro, mas logo depois que a gente montou, a gente sabe que esse valor dobrou. Principalmente por causa da pandemia também, que tudo subiu de valor. Eu sei que quase dobrou o valor, né? Esse mesmo projeto já estaria em torno de quase R$70 mil, né? Aí vocês vão pensar, nossa, mas vocês são loucos, gastar tudo isso num carro. Mas, gente, é a nossa casa. É a nossa casa. A gente nunca teve um terreno ou uma casa. A gente tem o Zazu para rodar. Exatamente. Né? Então é ali que a gente tem que investir o nosso time. Enquanto para uns a prioridade é comprar um apartamento, uma casa, né, e montar, imobiliar, a nossa prioridade é deixar o Zazu em perfeitas condições para a gente rodar o máximo possível de tempo com ele. E a nossa ideia é dar a volta ao mundo com ele. Então, todo o nosso dinheiro e investimento vai ficar nele, porque a gente sabe que ele vai nos dar retorno em felicidade, em conhecimento de estrada, em conhecimento de mundo. Então, o nosso investimento vai todo para ele. A gente andou melhorando muita coisa nele, assim, trabalhando a questão do ferrugem, que a gente pegou muito litoral no Brasil, e a gente trabalhou muito com os produtos especiais agora em chassi e tudo, no rack dele. E sempre que dava algum problema nele, a gente não botava uma peça igual, a gente tentava botar uma peça melhor. Justamente por isso, é como se estourasse um cano no banheiro da nossa casa e a gente quisesse arrumar por melhor, é a mesma coisa. A gente tem essa visão em cima do nosso Defender, a nossa casa mesmo. E se você quiser saber mais sobre aquela reforma que a gente está fazendo lá na Bahia, saber quanto a gente gastou até agora, já deixa um comentário aqui que a gente pode fazer um próximo vídeo mostrando um pouco das peças que a gente trocou também, porque foi muita coisa. Quem acompanhou sabe, né? Desde radiador, intercooler, tudo, a gente tá botando de alumínio e tal. E quem nos ajudou na rifa na época que a gente sorteou o nosso MacBook foi essencial para que hoje o Zazu esteja
quase 100% para pegar a estrada. Agora só falta a turbina e a gente está torcendo para logo conseguir comprar ela e botar os pneus na estrada novamente. A gente vai comprar a turbina agora, final desse mês aí de junho, e já quer ali por agosto tá na Bahia já para continuar um pouco de Brasil ainda para depois ir para o Ushuaia, né? Isso aí. Então foi isso, foi 42 mil, foi 96 o carro e 42 mil a montagem, né, lá com a CVE de Chapecó. Só que tudo na estrada é experiência, né? A gente fez na época uma montagem em MDF que ficou muito boa, os móveis e tal, mas hoje nós faríamos compensado naval, assim como faríamos tantas outras coisas diferentes e vamos fazer, né? Quem sabe não vem aí um Projetos Azul 2024? Projetos Azul 2024 vai ser incrível, porque além da gente já ter alguma experiência agora e saber o que a gente precisa e querer investir na nossa casa, a gente fez muitos parceiros também, que em breve vocês vão conhecer. Tem parcerias muito legais que estão vindo aí com a gente para 2024. E se você está assistindo esse vídeo e acha que pode ser o nosso parceiro também nessa jornada, chama aí, né? Estamos aqui para isso, estamos abertos. Nós nos consideramos nômades digitais mesmo, né? A gente está visitando a nossa família agora, por isso que estamos dentro de uma casa, mas a gente mora na estrada, a gente não está viajando, não vai pro Ushuaia e vai terminar, não, a gente quer morar na estrada até dizer chega, né? Até enjoar e até a coluna não aguentar mais. Então, é tudo isso, pessoal. O Defender é um carro incrível. Eu acho que hoje, se fosse comprar, pagaria bem mais caro do que a gente pagou há poucos anos atrás, né? A gente deu sorte ainda de conseguir comprar, vamos dizer, antes da pandemia, ou no início da pandemia, né? E ele é um carro excelente porque a gente tem o conforto em segundo plano, não em primeiro plano. Ele não é um carro mega confortável, mas é um carro que nos atende na aventura, no 4x4, nos lugares inóspitos que a gente quer frequentar, né? Exatamente. E aí, se você também tá morrendo de saudade dos Azul, assim como nós, deixa um comentário aqui também que a gente quer saber. E eu acho que é isso aí, né? É isso aí, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas sobre o que querem que a gente converse com vocês de vídeos e tal, se quiserem que a gente mostre alguns lugares, o nosso próximo vídeo a gente vai fazer uma viagem um pouco longa aí para rever alguns amigos. Quem será que a gente vai rever? Que muitos de vocês já conhecem, alguns amigos. Que vocês vão gostar. O nosso próximo vídeo aí vai ter uma galerinha que vocês também estão com saudades. Exato. Então são esses os valores. Se tiverem dúvidas mais peculiares, nos chamem, né? Nos mandem mensagem que a gente... Hoje em dia não esconde nada de ninguém, tem o prazer de ajudar informar. Você também, se quiser cair na estrada, né? Se quiser dicas aí do que fazer, por onde começar, a gente está sempre aberto, pessoal. Podem mandar aí nos comentários, podem chamar a gente no privado, no Instagram. Tem aí embaixo na descrição desse vídeo todos os nossos parceiros, podem contar com eles para ajudar vocês também na montagem do seu motorhome. Tem os produtos que, se você compra, você está nos ajudando. Isso. Tudo isso nos ajuda a continuar na estrada. Com certeza. E assim, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp aí de amigos, familiares. Assistam até o final para nos ajudar. Deixe aquele joinha e tal. E pneus na estrada! Logo, logo. A gente tá na estrada de novo. E ó, não se esqueçam, hein? Vai ter gente que vocês estão com saudade de ver aqui nesses vídeos. Então, se liga no próximo.